Bom, no episódio de hoje do Guia de Leitura, a gente vai ver o primeiro grande arco da cronologia do Homem-Aranha, que já foi adaptado até nos filmes. Vem comigo! Pessoal, episódio de hoje a gente vai tratar sobre o dia que o Peter Parker abandonou o manto de Homem-Aranha e desistiu de ser um super-herói. E isso é muito importante para entender todo o conceito de tudo de ruim que acontece na vida do Homem-Aranha durante toda a sua história. Então galera, dá uma força aí pro canal, se inscreve aqui embaixo, deixa um like. Vocês não sabem como é difícil começar no YouTube com esse tipo de trabalho, então fortalece pra gente poder continuar essa série. Ah, lembrando que todo o material que eu indicar aqui, o link de compra já tá na descrição, beleza? Certo, episódio de hoje a gente vai falar sobre a HQ Homem-Aranha Nunca Mais, que é o número 50 da revista do Amazing Spider-Man, lançada lá em 1967. Essa história é muito famosa não só na cronologia do Homem-Aranha, mas também em toda a história dos quadrinhos. É importante dizer que a história Homem-Aranha Nunca Mais é só uma edição da revista do Homem-Aranha, mas que para você conseguir pegar todo o peso dela e sentir toda a empatia que você precisa pelo Peter, é importante que você leia tudo o que está acontecendo antes, para que chegue nesse ponto em que ele desiste de tudo. Para isso, você tem duas opções de encadernados no mercado, para que você possa acompanhar todo esse arco. A primeira, que é a que eu recomendo, é a edição definitiva do Homem-Aranha número 3, que foi lançada ano passado pela Panini. A edição definitiva é uma coleção que a Panini está trazendo, que está encadernando tudo do Homem-Aranha em ordem cronológica desde a edição número 1. Então, atualmente, se eu não me engano, está na edição 6 e é na edição 3 que vocês vão conseguir encontrar todo o arco do Homem-Aranha antes da história do Homem-Aranha Nunca Mais. Eu recomendo essa edição porque ela traz também as edições 39 e 40 de Homem-Aranha, que é um mini arco em duas histórias que se chama Como Era Verde Meu Duende, que é um arco que os fãs gostam muito, porque é bem legal, assim, é a história em que o Duende Verde descobre a identidade secreta do Peter Parker, e que também é revelado que ele é o Norman Osborn. E aí você vai ver as consequências disso nessas duas histórias. É bacana, não é nada super necessário, mas se você tiver a oportunidade de pegar essa edição, eu recomendo. O problema dela é que ela é uma edição bem parruda, é grossa, tem muitas histórias e o preço não é muito acessível. Agora, se você quer economizar, aí eu recomendo a edição da Salvat, da coleção de capa preta, que é a que eu sempre falo aqui no canal, para essas histórias dos anos 60, mas essa só traz o arco que é importante pro Homem-Aranha Nunca Mais mesmo. Mas é a história que mais interessa aqui pra gente. Na minha opinião, essa história é uma das provas do porquê é importante você começar a ler pela cronologia, seguindo lá desde o início. Porque essa fase do Stan Lee no Homem-Aranha é muito boa, é muito divertida desde o começo. Ela tá saindo completa tanto na edição definitiva, que eu falei aqui pra vocês, quanto na coleção clássica Marvel, que eu falei pra vocês lá no episódio 0 do guia, vou deixar aqui no card pra vocês verem. Então, se você for muito fã do Homem-Aranha, eu recomendo que você pegue até essa fase inteira, porque é diversão garantida. Porém, essa fase do Stan Lee é muito típica dos anos 60, porque é uma história com muitos balões de texto, que é uma característica bem comum das histórias daquela época. Na verdade, se você não sabe, quanto mais antiga é a história em quadrinhos que você lê, mais balões ela vai ter. Então é muito comum você ver algum leitor da Marvel que começou a ler com materiais mais recentes, quando pega esse tipo de HQ para ler, não se diverte muito, acha a leitura muito arrastada, reclama da quantidade de balões. Mas, por exemplo, para mim que comecei lendo desde a ordem, seguindo exatamente esse guia que eu estou passando para vocês, não me incomodou em nada. Eu já estava acostumado com essa quantidade de balões e a história é muito bem escrita, a narrativa é muito boa, é muito boa essa história, então não é um problema, não me incomodou e também não vai te incomodar, tá? Eu até trouxe aqui a minha versão, que eu peguei para mostrar para vocês o que eu tô falando. Olha a quantidade de balões que tem aqui, ó. Realmente são muitos balões. É a página praticamente só cheia de balões. Bom, falando um pouco sobre a história agora, esse é uma HQ que tem bastante ação. Tem muitos vilões durante os acontecimentos, então você vai ver o Homem-Aranha saindo na mão com o Lagarto, com o Kraven, com Abutre, com Shocker, às vezes até com mais de um deles. Então é um prato cheio, assim. Se você gosta da porradaria do Homem-Aranha, você vai gostar bastante. Mas o principal foco dessa história, na verdade, é todas as coisas que o Peter tem que abrir mão na vida pessoal dele, por causa que ele é o Homem-Aranha. Então aqui você vai ver ele não conseguindo sair com os amigos dele, ele não consegue levar a Mary Jane ou a Gwen pra sair, porque nessa história ele ainda não sabe de qual das duas ele gosta mesmo.
e as notas dele na faculdade começam a despencar, ele começa a faltar nas aulas. A tia May, que geralmente está sempre doente, ele não consegue cuidar dela direito, porque o Homem-Aranha toma todo o tempo dele. Então ele se atrasa, tudo dá muito errado. Lembrando que o Homem-Aranha é o personagem mais trágico da Marvel. Então lá na origem, que eu trouxe aqui no guia, lá no episódio 1, também tá aqui no card se você não viu, já tem a morte do Tio Ben. E agora, essa história é onde as coisas começam a dar muito errado pra ele. Então você vai lendo e vai se identificando com todos os problemas que aparecem com o Peter. Essa história é tão boa e tão importante para a cronologia do Homem-Aranha que ela foi a história que baseou o filme Homem-Aranha 2 praticamente inteiro. Tudo bem que o Dr. Octopus não tá nessa HQ, mas ele tá ali no filme porque é um filme de super-herói, precisa ter um vilão e precisa ter ação. Mas se você rever o filme com calma, você vai ver que a maior parte do filme, o plot principal do filme, é as questões da vida pessoal do Peter Parker dando errado e ele tendo que se decidir sobre ser ou não ser Homem-Aranha e tudo que isso pode trazer de bom ou de ruim. Inclusive, a frase Homem-Aranha nunca mais, ela aparece algumas vezes nesse filme e tem até uma parte que sai uma capa de jornal inteira na tela com a manchete Spider-Man No More, que é o nome original dessa história em inglês. E até mesmo o último diálogo do Homem-Aranha com o Dr. Octopus fala muito sobre isso, sobre as escolhas que você tem que fazer e do que você tem que abrir mão para fazer a coisa certa, mesmo que se envolva deixar de lado os seus desejos, os seus sonhos. E na verdade é isso que faz o Homem-Aranha ser legal. Todo esse conflito que tem entre a vida pessoal e a vida de herói dele acaba trazendo algumas situações que você se identifica e você pensa, caramba, como é que eu faria isso? E isso vai te deixando muito empolgado lendo o Homem-Aranha. E aí, esse é um outro motivo de por que é tão interessante ler o Homem-Aranha na ordem cronológica. Porque conforme as coisas vão acontecendo, as tragédias vão rolando, os problemas vão aparecendo, você vai criando uma bagagem durante as histórias que quando for chegar em algumas HQs bem importantes que vai ter na cronologia mais pra frente, vai fazer muita diferença na forma como você vai se identificar e como você vai sentir a história em si, o que ela vai causar em você. Então é muito legal que você comece a acompanhar todos esses problemas da vida do Peter desde o início. Enfim, essa HQ aqui, pra quem é fã de Homem-Aranha, não tem coisa melhor. É um prato cheio. É o Homem-Aranha raiz. Então você vai ver o Peter cheio de problema, Peter duro, sem dinheiro, tudo dando errado. Nossa, é o Homem-Aranha que todo mundo gosta. É o Homem-Aranha que vai lutar com os vilões fazendo piadinha, tirando sarro da cara deles. E aí ele se machuca lutando como Homem-Aranha e depois ele tem que aparecer como o Peter machucado, mas ele tem que disfarçar pra não ficar muito na cara que é ele. Dá pra entender, só pega essa HQ e leia, porque a fase do Stan Lee é realmente muito boa, de tudo que ele escreveu, e ele criou praticamente todos os heróis principais desse guia. Pra mim, a fase dele no Homem-Aranha é a melhor. Dá pra você ler ela e se divertir como se você estivesse assistindo um filme ou vendo uma animação do Homem-Aranha. Bom, galera, agora eu gostaria de ouvir um pouco vocês aí nos comentários, me deem um feedback do que vocês estão achando da série, se estão conseguindo ler as HQs, seguir a ordem, se tem dúvida, porque aí eu consigo ajudar a responder vocês, dar dicas e o que mais precisar. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!